Vamos ao que interessa, Dr. Daniel de Barros. Vamos começar falando sobre o livro, né? Seu novo Hum, livro, que era para ter feito um lançamento aí, pois mas é, cadê acabou ele? não Até podia acontecendo. pegar um para mostrar. Agora eu não tô com um aqui aproveitando a quarentena para arrumar um pouco a biblioteca É hora da e arrumação ele também, né? sumiu. Depois eu mostro, pessoal. É o lado bom do lado ruim, né? O livro tem esse título que acabou sendo pertinente. O lado bom do lado ruim, ele é a ideia. O título ele pode ser um pouco enganoso nesse momento, porque dá a impressão que a gente quer ver o lado bom das coisas ruins. Ah, vamos ver o lado bom da pandemia, vamos ver o lado bom da tragédia, vamos ver o lado bom da morte. Não, não é isso. A ideia é a gente entender que o lado ruim das nossas emoções, que são as emoções negativas, a tristeza, o medo, a raiva, enfim, aquelas emoções que a gente não gosta de sentir, esse lado ruim, ele tem um lado bom. Ele tem algo a nos ensinar. Essas emoções negativas, elas têm uma importância na nossa vida. Então, o livro é sobre isso, é sobre o papel das emoções negativas e a utilidade que elas podem ter no nosso dia a dia. E como que funciona esse processo? Quer dizer, as emoções negativas, elas podem ser boas para a gente? Como que é isso? Pois é, muito boas, né? O livro surgiu um pouco do meu espírito do contra, assim, né? Eu sou uma pessoa que tende a ser do contra e depois que eu entrei pro ramo da autoajuda, eu escrevi há 2 anos o Pílulas de Bem-Estar, eu comecei a olhar mais para a autoajuda e falei, putz, mas a gente está com umas promessas meio falsas aí, né? De que vai ficar tudo bem, de que a gente vai se livrar da raiva, que a gente vai se livrar do medo, mas não tá rolando, né? Não tá funcionando. A gente tem medo, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, enfim. Deve ter um motivo para essas emoções existirem. E aí eu comecei a estudar a origem dessas emoções, para que elas servem, né? Por que elas estão instaladas no nosso cérebro originalmente, lá nas cavernas, nos nossos antepassados. E entendendo um pouco sobre essas emoções, eu falei, puxa, mas pera um pouquinho, elas podem ser muito úteis para nós hoje em dia. Elas são verdadeiros alarmes instalados em nós que a gente está tentando ignorar, né? Então, a partir daí que eu comecei a refletir sobre isso e saiu o lado bom do lado ruim, que a editora Sextante topou entrar nessa aventura aí de fazer um livro de anti-ajuda. E as Não pessoas é estão de perguntando autoajuda, é de aqui como anti-ajuda. que elas fazem para conseguir esse livro? Tem como pedir, entregar? Como que tá? Tá nas livrarias, eu vou achar um aqui. Isso. Aqui, tava no chão. Minha esposa tá assistindo a live e ela veio aqui na biblioteca trazer, meu amor, obrigado, te amo. Ai, que bom, sempre assim. Tá aqui, ó, o lado bom do lado ruim, não sei se está invertido aí, se tá ao contrário para vocês, mas essa é a capa, tá? Pela editora Sextante, como a ciência ensina a usar a tristeza, medo, raiva e as outras emoções negativas a nosso favor. Está disponível na internet, a gente cancelou o evento de lançamento, mas Uhum. o livro está disponível nas livrarias online, tem o livro físico, né, você pode comprar na Amazon, no Submarino e etc. E tem também o e-book, que você pode comprar o e-book também. Na Submarino eles estavam com desconto acho que de 15% com o cupom Daniel Barros, tudo maiúsculo. Olha, Eu legal. esqueci de falar em outras lives aí, mas tem essa promoção rolando. Fica a dica aí para a quarentena. Mas Exato, falando agora das crianças, help, os pais aqui estão ansiosos para saber como exato. então a gente pode identificar essas emoções nas crianças, porque elas não vão falar, né, doutor Daniel? Elas vão Uhum, chegar, uhum, mãe, estou com raiva, mãe, né? Pai, exato. né, estou nervoso, enfim. Como a gente identifica essas emoções e como a gente pode usar o lado positivo nas crianças? Então, eu acho que essa é uma vantagem do livro, porque a gente começa com uma autopercepção. A gente começa entendendo, por exemplo, o que o medo nos revela. Quando a gente sente medo, é porque nós estamos nos preparando para alguma ameaça. É porque, de alguma forma, o nosso cérebro detectou um perigo, alguma armadilha à frente, alguma coisa que está nos colocando em risco. Isso
se reflete com uma emoção chamada ansiedade, medo, preocupação. E aí tem as nuances, né, que a gente fala. Então, se você identifica o seu filho numa situação em que ele está dizendo, mas é porque eu acho que vai acontecer, ou porque quando eu for, ou porque quando eu não for, opa, ele está falando do futuro, ele está falando de uma apreensão, de uma preocupação que ele está com relação a algo que está para acontecer, ou algo que ele teme que possa acontecer. Então, você consegue, sabendo que esse é o modus operandi do medo, né? Você sabendo que é assim que o medo funciona, você consegue identificar, filho, isso que você está sentindo é medo, você está preocupado, você está ansioso, e é legal a gente enriquecendo o nosso vocabulário emocional para poder enriquecer o deles também. É engraçado que a gente não identifica aquilo que a gente não sabe o nome, né? Então a gente tem que aprender a dar nome para aquilo que a gente está sentindo para conseguir identificar com mais facilidade. E às vezes as pessoas perguntam, né, como que a gente enriquece esse vocabulário? É lendo livro infantil, lendo livro adulto, lendo romance. A gente tem um enriquecimento do vocabulário a partir daí. E isso serve para todas as emoções, Gisele. Para a raiva, quando você entende que a raiva sinaliza uma injustiça, quando a raiva sinaliza algo que você achava que era para ser seu, que foi tomado, um espaço que era seu, um tempo que era seu, um objeto que era seu, que você queria que fosse seu, e alguém tomou, alguém está disputando, isso dá raiva. Então você fala, filho, eu sei que você queria ver agora Tiquititas, mas agora a gente precisa ver o coronavírus. Então, isso não, deixa a né? gente com raiva, Ou porque não a gente ver. ou não queremos ver o coronavírus. Filho, eu sei que você queria ver o boletim do Ministério da Saúde, mas a mamãe quer ver Tiquititas, né? Então, e aí você consegue ajudar as crianças a identificar as próprias emoções, e é muito importante, Zé, dar espaço para as emoções. A gente ouvir o que elas têm para nos dizer, a gente acolher essas emoções, entendeu? Porque a nossa primeira reação é falar, não fica triste, né? Não fica com medo. Como assim não vai ficar com medo? Como assim não vai ficar triste se tem uma coisa ruim acontecendo? Então puxa, olha, eu entendo, você está triste por causa disso, mas, ou você está com raiva por causa daquilo, mas. Agora, o primeiro caminho para os pais que estão nos assistindo é acolher essas emoções. É mais fácil falar do que fazer, eu confesso, eu também sou pai de 2, mas às vezes as pessoas falam assim, Daniel, isso é fácil de falar e não é fácil de fazer, exato, mas é o que a gente tem que tentar, né? Não é só porque a gente não consegue que a gente não tem que tentar. E nesse período eles estão mais suscetíveis, né, a essas emoções negativas, né, doutor? Olha, Gisele, Ou não, muito... como que é? Tudo muito novo, a gente não sabe, como que é? Eu arrisco dizer que quase 100% das emoções que as crianças vão sentir nessa fase são culpa nossa. Porque se você está tranquilo em casa, se você passa essa tranquilidade, se você está tocando a sua rotina, se você está, né, seguindo ali, respirando fundo e indo em frente, a criança ela não está assistindo o Jornal Nacional, a criança não está lendo o Estadão, a criança está lendo você. A criança está lendo a gente. Então, se a gente está irritado, se a gente está bravo, se a gente está brigando, eles vão reagir assim. Se a gente está com medo, se a gente está apreensivo, se a gente está falando na mesa de jantar sobre as mortes na Itália, sobre a China, as crianças estão ouvindo isso. E elas não têm o mesmo aparato mental, elas não têm o mesmo desenvolvimento ainda intelectual nosso para lidar. A gente não está sabendo lidar com tudo isso, quanto mais eles, né? Então, as emoções hoje, e as crianças não estão indo para a escola, não é culpa do amiguinho da escola, não é culpa do primo mal educado, do primo que a sua cunhada não educa direito, não é nada disso, agora eles só estão com a gente. Então, se a gente não está vendo uma coisa muito legal, é muito importante a gente olhar para nós em primeiro lugar. E uma rotina, né? Porque mudou toda a rotina. É importante que a gente tenha uma rotina, porque a gente ouve bastante as pessoas falando dessa rotina, eles participarem dessa rotina. Qual a importância da rotina para a vida de uma criança, para as emoções dessas crianças? A rotina, ela organiza o nosso cérebro. A gente não consegue viver sem rotina. Pode ver, você vai viajar para um lugar, você chega num lugar desconhecido, chega lá no hotel, encontrou não sabe onde vai tomar café da manhã, não tem no hotel, encontrou um restaurantezinho ali,
tomou café, foi ali, tomou um café com leite e um bolinho, amanhã você vai querer ir no mesmo lugar, tomar o mesmo café com leite, comer o mesmo bolinho. Aí você vai passar a semana inteira da viagem indo no mesmo lugar, comendo o mesmo bolinho. Traz Porque o nosso segurança, cérebro, isso? traz segurança, o nosso cérebro, ele economiza muita energia quando a gente desenvolve uma rotina. Você não precisa ficar decidindo o tempo todo o que você vai fazer, o que você vai decidir, o que você vai comer, para onde que você vai, etc. Você já tem parametrizado o seu dia a dia. E aí você poupa energia e sente, como você falou, mais segurança. A gente está num momento que a gente tem pouco controle sobre as coisas. A gente não tem controle sobre o nosso ir, sobre o nosso vir, a gente não tem controle sobre o vírus, mas a gente pode ter controle sobre que hora a gente vai parar para assistir televisão, que hora a gente vai parar para fazer lição, que hora a gente vai parar para brincar, que hora que a gente vai escovar o dente, vai dormir, etc. Então, essas coisas trazem uma sensação de que, puxa, não está tudo descontrolado, nós temos aqui como ter controle sobre alguma coisa, isso já diminui a nossa ansiedade e também a própria existência de uma rotina também por si só poupa energia mental, economiza, né, o nosso desgaste. Então é muito importante até para os relacionamentos dentro da casa. E é importante que eles participem dessa rotina, desses acordos de rotina. É importante que as crianças Sem participem? dúvida. Sem dúvida. Claro que cada uma com a sua capacidade ali, né? A criança é muito pequena, não vai opinar tanto, mas tem que ser ouvida. A criança mais velha ela pode dizer, não, mas eu prefiro tomar café antes, eu prefiro primeiro arrumar a cama, sei lá, enfim. Quando você faz isso e dessas pequenas escolhas para as pessoas, não só para as crianças, quando você tem a sensação de que você tem alguma voz sobre a sua rotina, sobre o seu destino, isso traz uma sensação de autonomia. E essa autonomia é muito recompensadora. Ela traz muito bem-estar. A sensação de perda de autonomia, de que eu não controlo nada, eu estou à mercê do destino, dos outros, da vontade alheia, etc., ela é muito desgastante para nós. Então você incluir a criança, ouvi-la e deixá-la tomar pequenas decisões, lógico, ela não vai decidir vou ou não fazer lição, né? Ela não tem como decidir isso, mas ela Tem pode acordos decidir se vai fazer antes. inegociáveis, né? Exato, mas mesmo dentro deles, você quer fazer antes matemática ou português, você quer primeiro tomar o lanche e depois descansar, ou quer descansar e depois tomar o lanche, enfim, dar pequenas possibilidades de escolha para a criança pode ser muito útil também para melhorar o clima dentro de casa. E a criança precisa fazer coisas o tempo inteiro? A gente precisa dar atividades para a É, criança? pois é, ontem no canal livre lá da Band, o Rafa Kalman me perguntou como fazer desse tempo mais produtivo. Eu falei, para quê? Uhum. Por que a gente tem que ser produtivo o tempo todo? Assim, o coronavírus está aí para mostrar que a gente não tem essa possibilidade, a gente não tem essa capacidade. Calma, não tem que ser produtivo. A gente recebeu, você, eu, todo mundo que está assistindo recebeu uns 300 e-books para baixar, uns 900 cursos online. A gente achou que ia zerar a nossa fila do Netflix. Não vai rolar, gente. É a vida mesmo. Vamos lá, cada dia um pouquinho. Tem momento de não fazer nada, tem momento de fazer, tem momento de ficar junto em silêncio, tem momento de estudar. Não é para não fazer nada o tempo todo, mas não tem que ter uma neura de produtividade. Ah, agora meu filho está na televisão de novo. Gente, a gente está em guerra. Não dá para achar que vai ter a mesma rotina que sempre teve. Né? Não dá para achar que vai assim, mas a matéria vai ficar atrasada. Vai, a pandemia é ruim. Né? A gente aprendeu isso, a pandemia é péssimo. Então, enfim, vai e está tudo bem. Né? Estamos todo mundo improvisando, todo mundo aprendendo a lidar com essa situação. E a gente falando um pouco das emoções, por conta de tudo que está acontecendo, dessa nossa apreensão como pais, o medo para as crianças é uma emoção que pode vir à tona agora? Então, Gisele, pode, mas a compreensão da criança sobre tudo o que está acontecendo, ela é mediada por nós. É o que a gente estava dizendo, né? Quanto mais desesperado você ficar, quanto mais você transmitir esse pavor, quanto mais pânico você colocar para dentro da sua casa, mais elas vão ficar com medo. Quanto mais você transmitir segurança, quanto mais você transmitir, olha, nós estamos cuidando, etc., mais elas vão ficar tranquilas.
É perigoso? Para mim, eu vou repetir isso enquanto durar essa pandemia, porque eu ainda não encontrei uma analogia melhor para ela. Para mim é como se estivesse tendo um tiroteio. Então, se você sai no meio do tiroteio, tem chance de você nem tomar tiro, né? Porque não estão mirando em você, é bala perdida. Mas pode acontecer de você tomar um tiro. Se você tomar um tiro, pode acontecer de você nem morrer, porque pode pegar no braço, pode pegar na mão, pode pegar na orelha, né? Pode pegar num órgão que dê tempo de você ser operado, etc. Mas algumas pessoas que estiverem lá e que tomarem um tiro vão tomar um tiro fatal. Então o que a gente vai fazer aqui em casa? A gente não vai pro meio do tiroteio, combinado? A gente não vai entrar lá. Isso dá para as crianças ou para nós também, né? Não só para as crianças, mas eu acho que traduz bem esta sensação de perigo, porque a gente precisa saber que é perigoso, a gente precisa saber que a gente tem que se cuidar, a gente precisa saber que a gente tem que ficar em casa, que é distanciamento social. Isso é não ir para o meio do tiroteio. E a gente precisa saber que se a gente fizer isso, a gente está garantindo aí bastante coisa, né? Então, na medida em que a gente se tranquiliza, a gente com certeza passa tranquilidade para os nossos filhos. E não ficar o tempo todo na TV contabilizando aquilo que você falou, né? De não ficar contabilizando o tempo todo, porque isso também pode trazer um ambiente ruim para casa, né? Isso é assim, faça o experimento, eu desafio aí os pais a fazerem experiência. Passa um dia inteiro sem ver uma notícia, veja como a pandemia melhora, né? A nossa percepção da realidade, ela é muito alterada por né, nosso cérebro recebendo essas informações o tempo todo. Então, eu tenho feito um apelo para as pessoas, eu fiz até um vídeo sobre isso. A gente já aprendeu a fazer o distanciamento social, agora a gente precisa fazer o distanciamento informacional. Precisamos nos distanciar um pouco da informação. Se atualiza de manhã, se atualiza na hora do almoço, se atualiza à noite antes de dormir, mas não fica o tempo todo abrindo aqueles grupos de WhatsApp, aquele áudio, aquele vídeo que manda, olha só, recebi e tal, um amigo de um amigo meu, não sei o que, só vai trazer notícia ruim, não vai ajudar nada, nada, nada a gente a se proteger, né? E só vai aumentar a ansiedade. Você pode estar seguro dentro da sua casa. Se você ficar vendo as notícias de morte, não sei onde, o seu cérebro interpreta que está muito perigoso, mesmo que você esteja seguro dentro de casa. Então, vamos usar com responsabilidade essa avalanche de informação que está disponível para nós hoje em dia. Então a gente já sabe as prevenções, né, que nós temos que tomar, a gente já sabe que tem que ficar em casa, é o isolamento, mas também não adianta ficar o tempo todo com aquele contabilizando, né, mortos e número de casos, isso não vai mudar. Doutor, Exatamente. já deu aqui os nossos 20 minutos. Foi muito bom o nosso papo. Quem quiser acompanhar o doutor Daniel de Barros no YouTube, no Instagram, no canal do YouTube. Tem perfil. O perfil, doutor Daniel de Barros está aí por todos os lados nas redes sociais. O livro, mostra o livro o lado bom do lado ruim, está aqui disponível nas livrarias online. É isso e tem aí. No Kindle, alguém perguntou, tem no Kindle sim, tem o e-book e tem também. O físico, Acho que foi a Célia até, inclusive. Isso, foi a Célia que perguntou. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Legal, gente. Obrigada por ter ajudado a gente. Então, acho que moral da história está em nossas mãos também. Então, vamos... Exato. O que a gente pode controlar, a gente controla. O que está na mão do Senhor está lá, né? E a gente confia, tem a nossa fé aqui. E vamos... Calma, respirar, né, doutor? Exato. Acolhe as emoções. Elas vão surgir, ouve o que elas estão dizendo, recebe a mensagem e segue em frente. Muito obrigada por sua participação. Sempre muito bom te ouvir, sempre te ouço na IBAB, no seu canal. Muito bom estar aqui com a gente. Obrigado, valeu. Criança. Eu vou encerrar aqui com o Dr. Daniel e daqui a pouquinho eu volto com a Carol Marx. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.